Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal meu do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando aí no capítulo 23 ao 26 e o tema é Fortalecer a Igreja. Estudaremos os seguintes tópicos. Todos nós podemos fortalecer a Igreja. O Salvador pode livrar-nos de nossas aflições. Emma Smith é uma mulher eleita. Devemos procurar ter um espírito de mansidão. Devemos buscar as coisas de um mundo melhor e mansidão é força. Então, esses são os seguintes temas que nós vamos desenvolver. Bom, primeira pergunta que eu acho que nós vamos conseguir responder ao longo desse estudo é: o que você faz quando sua vida está difícil? Então, nós vemos aqui essa pergunta e vamos aprender algumas respostas aí a respeito dessa pergunta. Bom, no primeiro tópico, todos nós podemos fortalecer a igreja. Em Doutrina e Convênios 25:7 diz: e serás ordenada sob suas mãos para explicar as escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito. Exortar é o mesmo que estimular, incitar, persuadir, aconselhar, despertar, encorajar, entusiasmar, incentivar, induzir. Fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira, persuadir, aconselhar. Então, essa é nosso primeiro aprendizado aqui a respeito de como nós devemos fortalecer a igreja, né? Além de explicar as escrituras, exortar as pessoas. A Sister Bonnie, que é a presidente geral das moças, ela disse: ao orarem, vocês vão sentir o amor de Jesus Cristo pelas pessoas a quem vocês ministram. Compartilhe esse amor com elas. Existe melhor maneira para apacentarmos suas ovelhas do que ajudá-las a sentir o amor dele por intermédio de vocês. Ou seja, esse serviço de ministrar, ele está relacionado ao fortalecimento da igreja através desse princípio que nós aprendemos aqui de exortar. O segundo tópico é: o Salvador pode livrar-nos de nossas aflições. A revelação em Doutrina e Convênios 24, ela foi dada a Joseph e Oliver a fim de fortalecê-los, encorajá-los e instruí-los durante um período de provações. Então, muitas vezes nós passamos por um período de provações ou dificuldades em nossas vidas e nós podemos tirar princípios e ensinamentos a respeito desses conselhos, dessas revelações que foram dadas a Joseph e a Oliver durante esse período de provações da vida deles. E isso nós podemos trazer para as nossas vidas. Ele diz que, embora menos de 4 meses houvesse decorrido desde a organização da igreja, a perseguição tornara-se intensa e os líderes tiveram que buscar segurança, escondendo-se parte do tempo. As revelações seguintes foram dadas nesta ocasião, a fim de fortalecê-los, encorajá-los e instruí-los. Então, um momento de muita adversidade para eles. E o que você faz quando sua vida está difícil? Respondendo àquela pergunta inicial, Doutrina e Convênios 24:8 diz: sê paciente nas aflições, pois terás muitas, suportas, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Ou seja, se formos pacientes e suportarmos nossas aflições, o Senhor estará conosco. Então, esse é um primeiro princípio e ensinamento que nós devemos obter para a nossa vida, né? Ser paciente nas aflições. Aprendemos nesse estudo que Emma Smith é uma mulher eleita, que é o próximo tópico. Coisas que o Senhor pediu para Emma. Escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha, pois em verdade eu te digo, todos os que receberem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Então, o primeiro conselho, né, a primeira coisa que o Senhor pediu para Emma foi: escuta a voz do Senhor teu Deus. E o segundo conselho foi: não murmures por causa das coisas que não viste, porque foram ocultas a ti e ao mundo e que considero sábio para um tempo futuro. Então, o segundo conselho é: não murmures. Terceiro,
O dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições. Então, você vê o papel aqui especial de uma esposa durante o período onde Joseph Smith Jr. estava passando por muitas aflições e adversidades e sendo perseguido, e o papel dela como esposa era confortar o marido dela. E o próximo conselho que o Senhor dá é: e serás ordenada sob suas mãos para explicar as Escrituras e exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito. E não precisas temer. Esse é outro conselho que o Senhor dá para Emma Smith. No 25, continuando no versículo 10 e 11, ele diz: em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. E será concedido fazer uma seleção de hinos sacros. O Senhor pediu para que ela fizesse uma seleção de hinos sacros, para serem usados em minha igreja conforme te for dado, o que me é agradável. Então o Senhor pediu para que Emma fizesse essas coisas. E ele continua: rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. Continua em espírito de mansidão, acautelando-te contra o orgulho. Guarda meus mandamentos continuamente e receberás uma coroa de retidão. Então, todos esses ensinamentos que o Senhor pediu, né, todas essas coisas que o Senhor pediu para que Emma fizesse em períodos de provação, nós podemos aplicar em nossas vidas. E quais são as promessas que o Senhor fez para Emma? Ele disse no versículo 3 de 25: eis que teus pecados te são perdoados, e és uma mulher eleita a quem chamei. E o próximo tópico é: devemos procurar ter um espírito de mansidão. No versículo 14 ele diz: continua em espírito de mansidão, acautelando-te contra o orgulho, que tua alma se deleite em teu marido e na glória que sobre ele virá. O dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. Então, são os conselhos que o Senhor deu para Emma, que, como eu disse, podemos trazer para a nossa vida. E ele continua: devemos buscar as coisas em um mundo melhor. Então, esse é o tópico que fala sobre isso. Ele continua na Escritura no versículo 10: em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. E a grande pergunta que nós fazemos é: como fazer isso? Como você pode deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor? Ele continua no versículo 13: portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. Então, nós podemos buscar as coisas de um mundo melhor se apegando ao Evangelho, se apegando às coisas do Senhor, se apegando aos convênios que nós fizemos no batismo, se arrependendo dos nossos pecados. Nós já aprendemos a respeito desses princípios nas aulas anteriores. Então, muitas vezes, para que nós possamos progredir e evoluir nesta vida, nós precisamos, muitas vezes, deixar as coisas desse mundo, né, as coisas mundanas, e se aproximar mais em buscar as coisas de um mundo melhor, procurando obter aí o reino de Deus. Então, alguns princípios que nós aprendemos nessa sessão 25. Primeiro, devemos deixar de lado as coisas do mundo e buscar as que são eternas, ou seja, as coisas que realmente são importantes nessa vida, as coisas eternas. Ao adorarmos o Senhor por meio do canto dos justos, Ele vai nos abençoar. Podemos encontrar alegria e consolo ao guardar os convênios que fizemos com Deus. Se guardarmos continuamente os mandamentos de Deus, receberemos uma coroa de retidão. Então, esses são os princípios que nós aprendemos nessa sessão 25. Mansidão é força. Muitas vezes, pessoas não entendem isso. E essa escritura, né, esse estudo do Vem Segue-me dessa semana, explica muito a respeito desse princípio aí da mansidão, né, que nós podemos desenvolver na nossa vida. Elder Bednar, ele fala a respeito disso. A qualidade cristã da mansidão é frequentemente mal compreendida em nosso mundo contemporâneo. Mansidão significa força, não fraqueza. É ativa, não passiva. Significa coragem, não timidez. É moderada, não excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal.
é graciosa, não arrogante. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente e rapidamente reconhece as conquistas dos outros. Então, eu acho que não há qualidade melhor do que nós podemos desenvolver aí através desses ensinamentos do Elder, dessa declaração do Elder Bednar a respeito da mansidão, que nós possamos aprender a aplicar a mansidão em nossas vidas, né? Que nós não estouremos facilmente em momentos de adversidade ou de críticas ou de qualquer tipo de problemas que possamos ter durante as nossas provações. Que nós possamos ser humildes, ser pacientes, são os princípios que nós aprendemos aqui nessa lição. Eu deixo essa mensagem com vocês, bem breve aqui, resumindo essa lição de Vem Segue-me. Eu convido vocês também a estudarem as Escrituras, a estudarem para que vocês possam aí obter novos conhecimentos, novos ensinamentos a respeito dessa lição que nós acabamos de estudar aqui, que possamos aplicar todos esses ensinamentos aí que o Senhor deixou para Emma Smith, para Joseph Smith e Oliver Cowdery, durante os princípios de provação na vida dele, né? Durante os momentos de provação da vida dele, que nós possamos trazer todos esses ensinamentos, esses conselhos do Senhor para as nossas próprias vidas aí nesses momentos de adversidade. Então, eu convido vocês a compartilhar essa mensagem, deixar os seus comentários aqui embaixo. E se você ainda não é membro da igreja, quer saber mais a respeito da Igreja Restaurada, você possa clicar aqui no link aqui embaixo, que você vai saber um pouco mais sobre a respeito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.